Senhores deputados, havendo quadro regimental, damos por aberto o trabalho da Comissão de Constituição e Justiça, agradecendo a presença de todos os senhores deputados e deputadas e também de todos aqueles que participam conosco nesta manhã de hoje. Sejam todos bem-vindos. Primeiro item da pauta, a ata da última reunião do dia 3 de março. Vossas Excelências receberam em vossos gabinetes. Em discussão. Em votação, se estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Deputada Ana foi a primeira a chegar. Eu só pediria o seguinte, deputada Ana, sua compreensão. Pelo que me informaram, todas as pessoas que estão aqui estão para assistir uma votação da PEC 14.4, de autoria do deputado Maurício. Se vossas excelências concordarem, nós poderíamos apenas antecipar, a deputada Ana concorda? De que a gente possa quebrar o protocolo, e daí votaríamos esta, que é relatado pelo deputado Fabiano, né? É o Fabiano que está com ele? Depois nós voltaríamos para a deputada Ana em seguida. Uma palavra, Vossa Excelência. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, deputada, todos que nos acompanham. Eu imagino que o senhor, conforme o projeto que cai na mesa, para distribuir, ele deve ficar pensando, para quem que eu mando esse projeto? E ele olha para cima e faz sinal para o Evandro, né? E aí vai lá para o meu gabinete, né? Mas eu quero aqui relatar, senhor presidente, uma proposta de emenda à Constituição, número 14.4/2019, que altera o artigo 105 e acrescenta o artigo 108A da Constituição Estadual para criar a Polícia Penal no Estado de Santa Catarina. Autoria, deputado Maurício Skudlark. Cuida-se de proposta de emenda à Constituição do Estado, apresentada por 19 parlamentares, tendo como primeiro subscritor o deputado Maurício Skudlark, com o escopo de criar a Polícia Penal, estabelecendo suas atribuições e forma de organização por meio da inclusão na Carta Política Estadual, de inciso 5 ao artigo 105 e de artigo 108b. De acordo com a justificativa, a PEC recentemente foi promulgada pelo Congresso Nacional a proposta de emenda à Constituição Federal que criou as polícias penais nos âmbitos federal e estadual. A Polícia Penal surge para contribuir significativamente para o aperfeiçoamento do sistema de segurança pública ora vigente no país, uma vez que libera definitivamente os integrantes das polícias civis e militares de encargos em atividades na execução penal. Em atendimento ao princípio da simetria, nos cabe apresentar a presente proposta para que o Estado de Santa Catarina caminhe junto para o aperfeiçoamento do sistema penal, criando a Polícia Penal Catarinense para se irmanar as demais forças de segurança no combate ao crime organizado, trazendo maior segurança à população catarinense. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 10 de dezembro de 2019, encaminhado a esta comissão, na qual fui designado relator na forma regimental. Compete a esta comissão, de acordo com os artigos 210.1 e 268 do Regimento Interno, apreciar preliminarmente as propostas de emenda à Constituição quanto à sua admissibilidade formal. Neste sentido, anota inicialmente que a PEC em foco no tocante à iniciativa acha-se subscrita por 19 parlamentares, valendo-me dizer pela terça parte dos membros desta Assembleia Legislativa, cumprindo, pois, um dos requisitos constitucionais para o efeito de sua admissibilidade formal, a teor do artigo 49.1 da Constituição do Estado, igualmente produzido no artigo 267.1 do RIA-LESC. Saliento que, neste momento, inexistem no Estado as limitações circunstanciais à tramitação de proposta emenda à Carta Catarinense elencadas no inciso 1º do artigo 49 da Constituição do Estado, quais sejam intervenção federal, estado de sítio ou estado de defesa.
Ainda quanto à constitucionalidade da matéria, observo que o inciso 6º do artigo 144 da Constituição Federal aponta os órgãos incumbidos do exercício da segurança pública, estando entre eles as polícias penais estaduais. Quanto aos aspectos legais, juridicidade, regimentalidade e de técnica legislativa, também não vislumbro óbice a regular tramitação da proposta legislativa em glosa. Ante o exposto, com fulcro no regimento desta Casa, voto pela admissibilidade da tramitação da matéria conforme proposta do deputado Maurício Skudlark. Só complementando aqui, senhor presidente, que esta matéria vai tramitar pela Casa, né? E o que nós estamos aqui fazendo é justamente dando admissibilidade para que ela possa tramitar conforme a proposta do deputado Maurício. Exatamente, bem explicado pelo deputado Fabiano. Nós vamos votar apenas a admissibilidade, depois ela retorna, vai ao plenário e retorna às comissões novamente para continuar a discussão. Em discussão, a PEC 14.4 tem o parecer dominante do relator, que é pela admissibilidade. Deputado Maurício. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, os agentes prisionais aí, futura Polícia Penal de Santa Catarina, Maurício, presidente, que tem acompanhado esse projeto. Desde que houve aprovação a nível federal da alteração, o nosso Estado, até por uma proposição do Edson, que é agente prisional, aí, nos auxilia no gabinete, e nós fomos o primeiro Estado a entrar com a PEC para equiparar com a legislação federal. E alguns estados entraram depois, já aprovaram. Esse dia eu vi que o Maranhão aprovou, é outro estado. Mas é um reconhecimento, é um fortalecimento da atividade e é uma questão de justiça. Então, quero parabenizar o deputado Fabiano pelo estudo e pelo parecer. E, claro, depois o projeto volta aqui para a discussão do mérito que a gente também espera ser conduzido aí com rapidez aí pela importância que tem para o Estado de Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Okay. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Se estiverem de acordo com o relator, permaneçam como estão. Aprovado. Voltamos, então, à pauta original, com a palavra a deputada Ana. Senhor presidente, primeiramente, bom dia a todos os senhores deputados, aos agentes que nos acompanhavam. Eu gostaria de pedir se nós podemos deixar a votação, a exposição da minha devolução de voto vista do PL 235 para o final, já que a relatora, deputada Paulinha, mesmo ciente de que a votação se daria hoje, não está presente. Talvez ela chegue mais tarde, pode ser. Gostaria também de retirar de pauta a devolução de vista do PL 0083.9. Este, Vossa Excelência, retira de pauta. Isso, apenas. Retirando de pauta, para apreciar na próxima semana. Temos ainda a devolução de vista do PL 0181.0/2019, de autoria do deputado Felipe Estevão, o qual nós devolvemos sem manifestação, senhor presidente. PL 181, de autoria do deputado Felipe Estevão, tem como relatora a deputada Paulinha, que tem o seu voto pela admissibilidade. E agora, voto vista sem manifestação, deputada Ana. Em discussão. Em votação, pela inadmissibilidade, é o voto, tá? Me equivoquei aqui. Em votação, se estiverem de acordo com a relatora, permaneça como estão. Aprovado. Temos mais dois projetos de lei. O projeto 0003.4, 2020, que é de autoria do deputado Dr. Vicente Caro Preso. Resumidamente, altera a Lei 17.819, de 2019, que institui o Fundo Estadual de Assistência Social e estabelece outras providências. Neste caso, nós apresentamos um pedido de diligência à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social e à Secretaria do Estado de Administração.
PL 3.4, tem o parecer da eminente relatora pelo diligenciamento. Em discussão? Em votação? Se estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Da mesma forma, projeto de lei 0022.7/2020, do deputado Laércio Schuster, que dispõe sobre a igualdade de premiações nas competições esportivas e paraesportivas realizadas com recursos públicos do Estado de Santa Catarina, nós diligenciamos a Fundação Catarinense de Esporte. Também o PL 22.7 tem o parecer da eminente relatora pelo diligenciamento. Em discussão, em votação, aprovado. É isso, senhor presidente. Obrigado, deputada Ana. Fica só o pendente, o outro quando a Paulinha chegar, né? Deputado Fabiano, voltamos a Vossa Excelência, que é um deputado muito atuante e trabalhador. Muito bem, senhor presidente, senhores deputados. Eu estou aqui fazendo a devolução de vista sem manifestação do projeto de lei 0464.7, que institui a política estadual para a população migrante no estado de Santa Catarina. Esse projeto nós participamos de um encontro na Diocese em Florianópolis, de onde participaram outros deputados e outras entidades, e daí surgiu a necessidade de uma regulamentação em Santa Catarina da situação do imigrante, já que ela existe a nível federal, mas não havia uma regulamentação a nível do estado de Santa Catarina. Estou fazendo a devolução de vista, presidente. Devolvendo sem manifestação. Vossa Excelência devolve sem manifestação, então. Senhor presidente, gostaria de solicitar vistas desse projeto. Em gabinete. Vista em gabinete ao deputado Ivan. Lembrando que o voto do eminente relator é inadmissibilidade. Continua a palavra com Vossa Excelência, deputado Fabiano. Então, senhor, eu estou aqui retirando de pauta o projeto 0290, que é do governo do estado. E eu dou parecer ao projeto de lei 05.6/2020, que altera os artigos 2º, 3º e 4º da Lei 15.953 de 2013, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil e estabelece outras providências de autoria do Governo do Estado de Santa Catarina, que nada mais é do que apenas uma correção da nomenclatura. Por esse motivo, o voto é pela aprovação. PL 5.6 tem o parecer do eminente relator pela aprovação. Em discussão. Em votação. Aprovado. Projeto de lei 0490.9/2019 proíbe, no âmbito de Santa Catarina, a limitação de tratamentos prescritos por profissionais médicos regularmente inscritos no órgão regulamentador da profissão e credenciados por planos de saúde e seguros privados de assistência à saúde, autorizado pelos órgãos oficiais competentes. É importante frisar sobre esse projeto que, ao exame do projeto de lei em estudo, constata-se de modo imediato vício de inconstitucionalidade sob ângulo formal, vez que se pretende, por meio de norma estadual, versar acerca de matéria cuja competência legislativa é reservada privativamente à União pela Constituição Federal. Nesses termos, o voto é pela rejeição da matéria. PL 490 tem o parecer pela rejeição do eminente relator. Eu queria em discussão. vistas em gabinete. Vista em gabinete ao deputado Kennedy Nunes. Bom, só porque o senhor me permitir, Sim. eu pedi a palavra. Queria parabenizar o voto do deputado, com todo respeito, deputado Kennedy, que obviamente vai estudar a matéria, mas parabenizar pela posição. Evidentemente, é mais uma tentativa de intervenção na economia privada, né? Intervenção do Estado na economia privada, e é flagrante também a competência da União para legislar sobre matéria que diz respeito ao Código de Defesa do Consumidor. Só para fazer esse registro, presidente. E, por último, senhor presidente, tem o... Só um minuto. Ah, é verdade. Eu já dei vista. Continua, pode.
Palavra por último, aqui Vassilene. tem o parecer ao projeto de lei 0310.1/2018, que denomina delegado Márcio Leandro Marcelino a terceira delegacia de polícia da comarca de Chapecó, de autoria do deputado Maurício Scudilar, que o parecer também é pela aprovação. PL 310 tem o parecer do eminente relator pela aprovação em discussão. Em votação. Aprovado. Fechou. Fechou. O veto, o deputado... Eu retirei de pauta. deputado. Ótimo, obrigado. Deputado Ivan, Vossa Excelência está com a palavra. Pauta cumprida do Ivan. Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas. Bom dia, senhor presidente. Eu estou iniciando pelos projetos de devolução de vistas. Estou devolvendo vistas ao PL 345.1 de 2019, de autoria do deputado Fernando Klerning, que altera os dispositivos da Lei 10.361. Estou devolvendo sem manifestação, embora o projeto seja em vista com também o eminente deputado João Amin, porque recebi um ofício do Conselho Regional de Educação Física, os quais se manifestaram favoravelmente à tramitação do projeto, razão pela qual estou devolvendo sem manifestação, senhor presidente. Mas continue em vista. O João também tem... Não, da vista? mesma forma, presidente. Acompanho o líder da oposição. PL 345 tem como relatora a deputada Paulinha e tem seu voto pela admissibilidade, com emenda substitutiva global. Agora, com os votos vistos, devolvidos sem manifestação. Em discussão, em votação, se tiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Apresento também devolução de vistas ao PL 351.0/2019, de autoria do deputado Marlene Flanagan, que altera a Lei 12.904/2019, que dispõe sobre o fornecimento de alimentação especial nas escolas da rede pública do Estado de Santa Catarina. Estou devolvendo sem manifestação, senhor presidente. PL 351 tem como relatora também a deputada Paulinha, que tem seu voto pela admissibilidade. O voto visto, deputado Ivan, sem manifestação. Em discussão. Em votação. Aprovado. Senhor presidente, A posição está presidente, fechada. então, o parecer ao projeto de lei 10.3/2020, que trata de autoria do deputado Fabiano da Luz, que visa dispor sobre fornecimento de alimentos orgânicos na alimentação escolar nas unidades educacionais públicas do Estado de Santa Catarina. Conforme o artigo 1º do texto, a proposição objetiva que sejam destinados 30% de origem orgânica aos alimentos de origem vegetal ou animal, in natura ou processados, destinados à alimentação escolar de alunos nas unidades educacionais públicas do Estado de Santa Catarina, custeados com recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Voto. Com relação à constitucionalidade sobre o aspecto formal, observo que não há reserva de iniciativa sobre o tema, reservando-se legítima a apresentação por parlamentar, de acordo com a competência geral prevista no artigo 50, caput da Constituição Estadual. Ademais, a matéria vem apresentada por meio de proposição legislativa adequada à espécie e referente à constitucionalidade sobre a ótica material, ao mover, a proposição está em consonância com a origem constitucional vigente. Quanto aos aspectos da legalidade e juridicidade, segue a mesma forma. Entretanto, constatei a necessidade de apresentar uma emenda modificativa, a emenda ao artigo 1º da proposição, com o objetivo de tornar mais claro a medida proposta pelo projeto. E refere-se tão somente às escolas da rede pública estadual de ensino, já que essa expressão não consta do texto apresentado em lei. Eu voto pela admissibilidade da tramitação da matéria, no entanto, queria fazer uma breve manifestação com Vossa Excelência, é de que, desde quando cheguei aqui, na Comissão de Constituição e Justiça, observo que sempre tem projeto mexendo na merenda. Sempre tem algum projeto. Hoje, por exemplo, nós temos dois. Esse que eu devolvi vistas e esse. Então,
há uma alteração significativa, sabe? Uma tentativa de alteração significativa da legislação. Uma hora é a abóbora, outra hora é o chuchu, outra hora é o peixe, outra hora é o frango, outra hora é orgânico, outra hora é isso. Não sei, quem está acompanhando aqui está vendo que as legislações estão comparecendo assim com muita frequência, né? Então, talvez a sugestão fosse que o governo do Estado pudesse regulamentar essa matéria, criar um decreto regulamentando isso, alguma forma para que a gente não tenha tanta alteração legislativa, a modo de tornar a matéria tão complexa que nem os caras que preparam lá o alimento possam atender. Só essa observação que faço. Então, devolvo com admissibilidade, senhor presidente. Senhor presidente. PL 10.3, de autoria do deputado Fabiano, tem o parecer do eminente relator pela admissibilidade da matéria. Posso solicitar a palavra? Eu só quero aproveitar e contribuir que já existe lei federal que trata sobre isso e nós estamos adequando a lei estadual, colocando que do que o governo compra para a merenda escolar, que pelo menos 30% seja da agricultura familiar, seja da produção orgânica. Quando fui prefeito em Pinhalzinho, nós chegamos a comprar 100% da merenda escolar vindo do agricultor. O resultado disso é fenomenal no município para os pequenos agricultores, a condição de terem produção e ter onde entregar, mas principalmente para os alunos terem a condição de ter uma comida de qualidade na mesa, de ter um produto fresquinho na mesa. E muita criança tem na merenda escolar a principal refeição do dia. Então, é também pensando nesse alto índice de obesidade que está se tornando a população hoje e uma regularidade na alimentação. Nós tínhamos, na oportunidade, o resultado disso, de uma boa alimentação, na frequência escolar e nas notas dos alunos, porque é muito triste uma criança que não tem condições de se alimentar, passar o dia na escola, depois ir para casa, e de uma criança que se alimenta e está ali para estudar. Existe, sim, um resultado muito positivo. Por isso que nós nada mais fizemos do que adequar a lei e garantir que pelo menos 30% dessa merenda venha do pequeno agricultor. Nós vamos ajudar a agricultura e vamos ajudar também os nossos alunos. Muito bem, deputado Fernando Vampiro, depois deputada Ana. Eu estou um pouco na esteira do deputado Ivan Nates. Esse projeto ele foi apresentado já sobre o número de 411.9 do deputado Círio, do Dirceu Dresch no 257.11, depois o Dirceu Dresch representou no 577 de novo. O que acontece, e o Ivan está falando mais ou menos uma língua que é bem pertinente. Existem nutricionistas, existe uma legislação federal regulamentando, existe uma série de fatores, e aqui, na verdade, a inserção da maçã na serra no cardápio, a tilápia no cardápio. E nós estamos a todo momento fazendo algumas alterações, e eu acho que todo mundo está com a conscientização de melhorar, obviamente, na esteira do Fabiano. Mas isso deixa um pouco perplexo, porque num quadro anual é capaz que a nutricionista não consiga, obviamente, fazer um plano de concepção alimentar durante o ano, de tantas alterações que estamos tratando aqui nessa Casa Legislativa. Por isso que eu voto favorável, mas é ciente que, na verdade, se fosse convertido em indicação para o Poder Executivo e a líder do governo pudesse auxiliar nesse sentido e condensar, tem uma série de leis que estão tramitando aqui, que não chegaram ainda, mas aqui já deve ter passado mais 7, Ivan, nessa linha de alterar a merenda escolar das escolas públicas. Só isso, minha colocação. Deputada Ana. Senhor presidente, é crescente, e eu peço até escusas pelo termo ao deputado Fabiano e ao deputado Ivan, mas é crescente um certo fetiche em relação aos alimentos orgânicos. E muitos mitos são construídos também ao redor deles. Para os senhores terem uma ideia, o país que mais produz alimentos orgânicos é a Dinamarca, conhecido como o maior produtor de alimentos orgânicos, produz 7% de alimentos orgânicos. E nós estamos colocando nesse projeto de lei uma alteração para que 30% dos alimentos sejam orgânicos, levando em conta também que o alimento orgânico pode chegar a ser 270% mais caro que o alimento convencional, e vários mitos que estão em torno dessa alimentação. Por exemplo, o deputado Fabiano mencionou a qualidade do alimento. Numa reportagem que foi vinculada em 2012 na revista Exame, não existe qualquer diferença nutricional ou de sabor entre alimento orgânico.
e o alimento convencional? A única diferença é que o alimento convencional é produzido em maior escala, desmata menos, mais bonito e maior qualidade. Visual, evidentemente. Quanto ao valor nutricional, é mito, não existe. E quando a gente diz, o alimento orgânico é mais gostoso, isso não é verdade. Não procede, cientificamente falando. Também foi a Folha de São Paulo, no dia 30 de julho de 2015, que noticiou que o preço no Brasil do alimento orgânico chega a ser até 3 vezes mais caro que o alimento convencional. Mesmo quando o Brasil esteve com maior alta de produção de alimento orgânico, não chegou a produzir mais que 0,5% da produção total. Por essa razão, presidente, eu vou pedir vista em gabinete para construir um voto divergente, por gentileza. A deputada Paulinha. Como a Ana pediu vista em gabinete, eu não vou nem expor a minha opinião acerca da matéria. Apenas quero me pôr à disposição. Achei muito lúcido o comentário do deputado Vampiro, me pôr à disposição para que a gente possa fazer um diálogo mais coerente com o governo no sentido de aperfeiçoar esse debate em relação à alimentação escolar, em que pese seja favorável à tese do deputado Fabiano, me ponho à disposição para fazer. Eu acho que é muito pertinente, deputado Vampiro, a gente estabelecer um rito que permita que haja mais aproveitamento dessas discussões para a sociedade, né, de fato. Obrigado. Vista em gabinete, então, a deputada Ana. Pode continuar. Senhor presidente, o próximo projeto é o parecer ao PL 305.4/2018, de autoria do deputado Milton Olmos, que altera o artigo 98 da Lei 10.297, que dispõe sobre o imposto sobre operações relacionadas à circulação de mercadorias, sobre prestação de serviços e transportes, o ICMS. Eu trouxe aqui um pequeno relatório, porque a alteração no ICMS sempre chama atenção, né? E aí eu aponto o seguinte: retornaram estes colegiados os autos da proposição identificada pelo exame da constitucionalidade e legalidade das emendas modificativa e aditiva acostadas respectivamente às comissões de Finanças e Direitos Humanos. Da justificativa do projeto, colhe-se que a matéria instrumentalizada em um único artigo remete às leis 10.297 e 589.13, que faz jus ao ICMS. É a técnica legislativa, tendo em vista simplificar a redação dos atos públicos administrativos tributários, facilitando o entendimento, tão logo ampliando a participação do cidadão nesse contexto. A simplificação dos atos se traduz em maior objetividade linguística, no que destaque enfático dos princípios motivacionais, como o índice de estudos e que fundamentam a matéria. O deputado Milton Olmos apresenta aqui um projeto de lei que tem um parágrafo seguinte: todo e qualquer ato administrativo editado com fundamento nesta lei deverá observar o disposto na Lei Complementar 589 de 2013, contendo a justificativa fundamentada em anexo, contendo o seguinte, aí a proposta do deputado Milton Olmos: indicadores econômicos oficiais que justificam sua motivação, seu objetivo, previsão de resultados financeiros e sociais provenientes da medida. Então, o deputado Milton Olmos, ele, pelo PL dele, apresenta uma proposta de publicidade maior nas decisões do governo com relação à alteração do ICMS. Ele recebeu 2 emendas, e é esse projeto lá na Comissão de Finanças e Tributação, razão pela qual o projeto volta para cá. Das emendas, observo que na Comissão de Finanças e Tributação, o deputado Fernando Kleninger, após diligenciamento da Secretaria de Estado da Fazenda, incluiu em seu parecer, de folhas 42 e 45, a emenda modificativa, acrescendo o termo quando couber, que possibilita a aplicação de lei em exame executivo, mas dispõe convenientes. Ou seja, a emenda do deputado Fernando Klenger desvirtua toda a proposta do projeto de lei, porque quando couber, quando o governo quiser fazer. E não é uma obrigação. A expressão quando couber é muito subjetiva. E, na sequência, já na Comissão de Direitos Humanos dessa casa, o deputado Bruno Souza incluiu ao seu parecer a emenda modificativa 50, com o objetivo de possibilitar ao Poder Executivo disponibilizar as informações por meio digital, através do seu link, e remeta a informação constante ao Diário Oficial. Enfim, esse é o relatório, passo para o voto. Sobre os aspectos regimentais, o voto é procedido da seguinte forma:
Emenda modificativa 45, de autoria do eminente colega deputado Fernando Koenig. Ao incluir a tecnologia quando couber, ao final do artigo 1º, sendo este o único comando expresso que instrumentaliza a proposta, o autor da emenda inevitavelmente conduz todo o objeto ao projeto de lei, ao mero poder autorizativo. Tema este amplamente debatido por colegiado, no que resultou a decisão pacificada do enunciado 01 de 2011, frente à inconstitucionalidade do poder de lei autorizativo, razão pela qual eu voto pela rejeição à emenda apresentada pelo deputado Fernando Koenig, uma vez que ela é meramente autorizativa e desvirtua o princípio do projeto. Relativamente à emenda 50, de autoria do deputado Bruno Souza, observo que não há qualquer óbice. Ante o exposto, voto pela aprovação da proposição à emenda modificativa de folha 50 e pela rejeição à emenda modificativa de folhas 45, por essas razões. Senhor presidente, eu como voto. Então, bem, PL 305.4, tem o parecer do eminente relator pela aprovação, com o devido encaminhamento das emendas por ele aqui esclarecidas. Em discussão. Vista em gabinete, senhor presidente. Vista em gabinete ao deputado Fernando Vampiro. Para mim também, senhor presidente. A Paulinha também, vista em gabinete. Senhores deputados, trago a Vossa Excelência o parecer ao PL 372.4/2019, que é de autoria do deputado Jair Mioto, que pretende proibir a exposição de crianças e adolescentes a danças cujas coreografias aludam, dentro do âmbito escolar, à sexualidade precoce, buscando prevenir o combate à erotização infantil no âmbito das escolas do Estado. Da justificativa do autor, extrai o seguinte: a erotização precoce de crianças e adolescentes é fator responsável diretamente pelo aumento da violação da dignidade sexual das mulheres e também dos atos de estupro de vulnerável. Por esse motivo, cabe às escolas contribuir para combater os estímulos à erotização infantil no âmbito de suas atividades culturais e pedagógicas, proibindo a exposição precoce de danças inadequadas, que simulam movimentos de atos sexuais. Foi aprovado por essa comissão diligência Casa Civil para acolher manifestação do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, que se manifestou contrário ao PL, sob a alegação de que a matéria interfere em competência executiva do Poder Executivo. Em relação a tratar a proposição de matéria de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo, na medida que ela se atribua à formulação de aspectos pedagógicos na educação básica profissional superior do Estado, entendo, com a devida vênia, que não há como não confrontar o argumento trazido aos autos pela consultoria jurídica da Secretaria do Estado da Educação, com o fundamento constitucionais da administração pública, inseridos no artigo 37, caput, e artigo 16 da Constituição do Estado. Ou seja, os atos públicos devem pautar-se pela impessoalidade e a moralidade. A despeito, enquanto representante eleito por essa parcela da população, ou pelo menos assim considero, dou-me o direito de defender tais aspectos pedagógicos. Não podem ser apartados da noção da moralidade, ou seja, os aspectos pedagógicos devem seguir sempre o princípio básico da moralidade. Nesse viés, entendo que, em relação à constitucionalidade, sob aspecto formal, em razão da matéria, não há reserva de iniciativa sobre o tema, e a proposta não infere nas atribuições da Secretaria da Educação. E não gerando, portanto, nenhuma despesa aos cofres públicos, reservando-se a legítima sua apresentação por esse parlamentar. Senhores, eu estou apresentando um voto pela aprovação da matéria, embora que considere muito estreita, né? Extremamente estreita, o julgamento de uma dança. Eu considero extremamente estreito essa condição. Se fosse um magistrado que tivesse que julgar um ato dessa natureza, eu confesso que ficaria muito desconfortável, porque, afinal de contas, nós temos as danças africanas, que são as danças, né? Danças africanas, nós temos as danças, não sei se é egípcias, não, as danças eróticas dos países da Arábia, das regiões da Arábia, nós temos várias formas, nós temos o samba, nós temos as meninas lá, enfim.
Então, eu acho muito genérico, muito difícil fazer um julgamento do que é uma dança erótica. Acho muito difícil. Mas, em relação à constitucionalidade da matéria, estou dando um parecer favorável pela tramitação, porque eu acho que o parlamentar, nesse quesito, tem direito a apresentar a proposição de lei e o julgamento vai fazer o plenário. A razão pela qual eu voto pela aprovação da regular tramitação da matéria, senhor presidente, com respeito aos demais. PL 372 tem o parecer do eminente relator pela tramitação da matéria. Com a palavra, o deputado Kennedy, que é um grande estudioso nessa área de dança. Não de dança, mas de saber o que é erótico e não é. É simples, deputado. Erótico, que é a preocupação do parlamentar, é a dança da boquinha da garrafa. Erótico, na visão do parlamentar, e em qualquer um de nós, são as danças funk, onde fazem das mulheres simples objeto de cachorra e por aí fora. Quando a gente se trata de danças africanas, danças de outras comunidades, como a própria dança do ventre, quem vê uma dança do ventre feita profissionalmente sabe que aquilo dali não é erotização. Então, quando o parlamentar ele faz isso, é exatamente esse cuidado que tem, por conta dessa onda que temos com relação às próprias músicas, principalmente as que vêm do funk, de outras aí. Eu me lembro da dança da boquinha da garrafa, que faz muito tempo, mas faziam, deputado Maurício, nas escolas com crianças do pré e do jardim, campeonato das meninas dançando na boquinha da garrafa. Aí isso não tem nada a ver com danças folclóricas ou tradicionais. Então, eu entendo que o cuidado do parlamentar é exatamente isso, na divisa da erotização, daquilo que leva as crianças a não uma educação, e sim a essa degradação que nós temos com relação àquilo que pode ser visto pela sociedade como uma dança cultural e uma não. Nem o samba, na verdade, ela entra no mesmo ritmo de danças folclóricas. Mas o que hoje a gente vê é uma degradação com relação a isso, que está chegando nas crianças e incentivadas, muitas vezes, pela mídia social. Então, eu entendo que, se eu fosse magistrado, vendo, eu saberia muito bem definir o que é aquilo que passa o nosso limite ou não. Só essa referência. Mas parabéns, vocês sabem que eu sou um defensor da produção legislativa parlamentar, então parabéns por essa sua condição, que mesmo não tendo uma certeza, defende a produção do colega, que eu acho que é de extrema importância. Obrigado, senhor presidente. Deputado Paulinha. Sem discutir o mérito, senhor presidente, que eu acho que, de fato, assim, eu acho que o deputado Ivan, vou concordar com ele, ora, veja, de fato, é bastante difícil. As coisas mudam, viu? É difícil. A classificação do erótico e não erótico é uma questão muito singular, muito pessoal. A gente não tem um padrão de conduta estabelecido tecnicamente em relação à dança, né? Aquilo que pode parecer erótico para mim não pode parecer erótico para outro, ainda que o deputado Kennedy muito bem falou, danças tradicionais não se confundem com aquelas que têm esse caráter. É claro que eu quero dizer para vossas excelências aqui que a minha preocupação de mãe ela acompanha as demais catarinenses, mas eu acho que o projeto... Eu tenho dúvida na questão da constitucionalidade, se de fato... Porque o parecer veio do governo dizendo que a matéria é inconstitucional. Eu vou pedir vista em gabinete apenas para consultar essa questão. Eu não vou nem entrar na questão do mérito, porque eu também concordo que coaduno com o pensamento do deputado Kennedy, que a produção parlamentar, sempre que possível, deve ser respeitada. Mas, como tenho essa dúvida, senhor presidente, vou recolher o projeto para estudar mais a questão da legalidade em relação à constitucionalidade. Deputada Ana. Ainda posso falar, depois da deputada ter pedido vista? Senhor presidente, eu queria apenas pontuar que a nossa Secretaria de Educação, nenhum projeto meu eles deram parecer favorável. E quais eram os meus projetos apresentados no âmbito da educação? Um projeto para combater drogas, apelidado Escola Sem Drogas, parecer contrário. Um projeto apelidado Infância Sem Pornografia, que proíbe material pornográfico e obsceno
vinculado didaticamente, parecer contrário, e na explicação da Secretaria de Educação, que não é do interesse público combater a pornografia em escola. Eu não entendi. E agora, novamente, um parecer contrário a um projeto de lei que, do ponto de vista moral, indiscutivelmente não fere a dignidade, e do contrário. Pretende defender a dignidade tanto dos alunos quanto dos professores. E apenas a título de esclarecimento rapidamente, na semana retrasada, eu passei na tribuna um vídeo do seu município, né, da sua região, Blumenau, onde uma professora, e aí eu gostaria até que a deputada Paulinha me dissesse se ela ficaria com alguma dúvida, ou o senhor, talvez, deputado Ivan, de que esse material aqui é um material obsceno ou não. Nós passamos na tribuna uma professora ex-candidata a vereadora, inclusive pelo PDT, que sentou no chão com a bunda para cima e ficou imitando, repetindo os movimentos sexuais dentro da sala de aula. Nós passamos isso há 2 semanas atrás. Então, acho que esse projeto de lei vem a calhar de uma maneira, até uma coincidência brilhante, que ele esteja aqui. Nós apresentamos o projeto de lei Infância Sem Pornografia, que visa coibir o material através de imagens, e agora o deputado Jair Mioto brilhantemente apresenta um projeto que visa proibir as danças com alusão sexual. Então, eu gostaria de parabenizar o deputado Jair Mioto, parabenizar também o deputado Ivan, porque, por mais que possa ter suas restrições, decidiu pela admissibilidade da matéria. Então, parabéns aos deputados. Vista em gabinete a deputada Paulinha. É que, já aproveitar, só para concluir, que Vossa Excelência tem visto, deputada Paulinha, é que eu também notei que no projeto de lei não tem uma punição específica, sabe? Então, se eu pudesse dar uma olhada, aproveitar para dar uma olhada nisso também. Vossa Excelência continua com a palavra, deputado Ivan. Parecer ao projeto de lei 485.1 de 2019, cuide-se de projeto de lei de autoria do deputado Jair Mioto, que pretende instituir o Dia Estadual de Ação de Graça, a ser comemorado na 4ª quinta-feira do mês de novembro. Na sua justificativa, o autor diz que no Brasil, o então presidente Gaspar Dutra instituiu o Dia Nacional de Ação de Graças, através da Lei 781 de 49, por sugestão do embaixador Joaquim Nabuco, entusiasmado com as comemorações que viria em 1909, na Catedral de São Patrício, como embaixador em Washington. Em 1966, a Lei 5110 estabeleceu que a comemoração de ação de graça se daria qualquer quinta-feira de novembro. O Dia de Ação de Graças parte do Senado em vários países. Voto. Não encontrei óbice a regular a tramitação da matéria, razão pela qual voto apresentando substitutiva global para adequar o texto apresentado à melhor redação vigente, senhor presidente. É pela admissibilidade. PL 485 tem o parecer do eminente relator pela admissibilidade da matéria. Em discussão, em votação, aprovado. Parecer ao ofício 9.6/2020. O ofício 9.6/2020 trata da solicitação de instituição comunitária de crédito Blumenau Solidariedade e ICC Blusol, que formaliza e renúncia à qualificação como entidade pública de direito estadual. O ofício preenche todos os requisitos legais, razão pela qual voto para atender o requerimento da entidade, senhor presidente. É o 2.3. Ofício 9.6 tem o parecer do eminente relator pela aprovação. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de diligência é PL 2.3/2020. Pedido de diligência. Pedido de diligência ao projeto de lei 2020, de autoria do deputado Vicente Carol Pereira, que estabelece que os editais de concessão ou permissão de prestação de serviços públicos de conservação, recuperação, manutenção, implantação de melhorias e operação de rodovias estaduais constará a isenção do pagamento de pedágio às pessoas com doenças graves,
degenerativas, transtornos, blá, 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 blá. É isenção que não acaba mais. Quando o tratamento de fora o princípio do seu domicílio. Antes de apresentar o voto eminentemente contrário, já declaro aqui, solicito pronunciamento da Procuradoria-Geral do Estado, bem como a Secretaria do Estado da Infraestrutura e Mobilidade Urbana. Nem tem pedágio ainda, já quer que ninguém pague. É isso, senhor presidente. Estou apresentando diligência. PL 2.3 tem parecer do ministro relator pelo diligenciamento em discussão. Com a palavra o deputado Kennedy Nunes. Eu sei que a diligência é um papel que nós podemos fazer, mas ela me preocupa uma coisa, deputado Vampiro. Nós somos poderes independentes e concorrentes. Isso que a deputada Ana falou aqui com relação aos projetos que ela apresentou e que foram pedidos de diligência para a educação e vieram todos. No ano passado, o ano que eu estive ausente aqui da comissão por conta de estar na missão da UNALI, eu tive uma série de projetos também diligenciados e que, assim, não tem um porquê. Nós somos eleitos para legislar. Nós somos eleitos para legislar. O executivo, ele existe para executar. O que eu defendo aqui é que nós temos toda a prerrogativa de legislar. E quando nós aqui, deputado Fabiano, passamos por todas as fases, e se o executivo acha que aquela lei tem algum problema, ele que procura a justiça. Agora, eu acho assim um cúmulo do absurdo. Por exemplo, eu estava observando no ano passado aqui essa comissão, qualquer tipo de projeto de autoria parlamentar ia para a diligência da Casa Civil. Tá, mas pera lá. Qual é a nossa independência? O que é diligência? É óbvio que qualquer projeto que faça com que o governo modifique as suas coisas vai vir parecer contrário. Então, assim, o meu pedido é que nós venhamos a defender a produção legislativa. Se o deputado, ele entende, por exemplo, eu pedi vistas ao projeto de lei com relação ao outro, porque eu aprendi isso, que dentro do Código do Consumidor, deputada Paulinha, nós podemos legislar sim, e essa é uma das bandeiras da UNALI para ampliar o nosso âmbito de legislação, que estamos estreitos. Daqui a pouco a gente vai dar só nome para a rodovia, o que hoje o Ministério Público já está vendo se é nós ou os vereadores que dão nome porque a obra está no município. Então, assim, eu acho que a diligência, ela serve quando nós precisamos ouvir um outro interessado, né, que é da sociedade civil, eu acho que a diligência é isso. Mas a diligência para o governo do Estado tem que ser em casos muito específicos. Eu discordo, senhor presidente, da prática como o ano passado foi feita aqui, que toda diligência ia para a PGE e para a Casa Civil. Todos os nossos projetos iam para a PGE e para a Casa Civil. Espera lá, e a nossa consultoria técnica aqui? Espera lá, e a nossa questão de legislar, nós fomos eleitos para isso. Quer dizer que quando a gente faz um pedido, aliás, um projeto de lei, que a casa aqui, além da assessoria dos parlamentares, mas a casa, a consultoria legislativa da casa, dá por condição legal, aí vai para um órgão chamado Casa Civil, vai para um procurador-geral do Estado, do Executivo, pitar sobre os nossos trabalhos aqui. E o pior de tudo é que quando eles dizem não, vale o deles. E os nossos consultores legislativos aqui simplesmente vão por água abaixo. O que eu digo assim, e vocês já sabem que a minha prática é essa, num veto de produção legislativa, eu sempre voto contra. Por quê? Olha, antes de chegar no plenário, passa pela CCJ, Consultoria Legislativa, passa por mais 2 comissões, então tem aprovação da maioria na CCJ, nas outras 2 comissões, são 3 votações, depois vai para o plenário, em algumas, a 4ª e a 5ª votação. Depois nós votarmos 5 vezes, em que o plenário da Assembleia, que é para legislar, vota 5 vezes,
vem um parecer contrário da PGE. Então, assim, presidente, eu acho que nós devemos, essas questões das diligências, principalmente com relação à Casa Civil, à Procuradoria-Geral do Estado, é um desrespeito à nossa tão boa consultoria jurídica. Nós estamos pedindo a quem são nossos concorrentes e somos independentes uma ideia deles e corremos o risco de ser balcão de homologação aqui daquilo que e hoje é o Moisés, ontem foi o Raimundo, amanhã vai ser o fulano, não importa quem é o governador, estou falando o Pinho Moreira, não importa quem seja o mandatário que está lá, mas é de poder, a minha defesa é de poder. Então, essa é uma colocação que já gostaria de ter feito há algum tempo. Eu tive uma série de projetos aqui que foram rejeitados aqui por conta do parecer da Casa Civil. Casa Civil, que hoje é um vereador lá e está lá. Ou seja, o que a Casa Civil, o que o Executivo, senhor presidente, pode dizer daquilo que a população me escolheu para legislar? Então, fica aqui um desabafo, fica aqui também a minha posição de preocupação com relação ao diligenciamento. Eu aprovei na reunião passada um diligenciamento à Fazenda, porque eu encontro a necessidade, aí sim, de saber, escuta, diz a verdade, é jabuti ou não é jabuti. Então, é preciso. Mas da produção legislativa, da deputada Paulinha, do Ivan, do Vampiro, do Maurício, todos os 40 deputados aqui, a gente pedir um parecer da Casa Civil e da Procuradoria-Geral do Estado, é no mínimo a gente estar desrespeitando a nossa tão qualificada consultoria jurídica. Essa é a minha posição e que fique isso daqui como uma fala complementar ao que a deputada Ana falou há pouco da relação aos projetos dela. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, se me permite, eu quero, com todo o carinho e respeito que tenho ao deputado Kennedy, eu quero me pôr aqui a discordar dos seus argumentos. E não na condição de líder, eu quero deixar claro. Me ausento dessa tarefa aqui nesse momento para te dizer que eu tive o privilégio de viver os dois mundos, o tempo do Executivo e o tempo do Parlamento. Na minha visão, neste momento, pois é, para te ver. Não, é porque é uma questão que eu quero trazer a minha experiência e eu quero trazer aqui para vocês a minha visão de mundo em relação a isso. Eu entendo que tanto o governo quanto o parlamento, o poder executivo ou o parlamento, tem uma função que nos une. Nós estamos aqui para servir a população, para fazer o melhor para a população. Isso não nos afasta. Eu não me enxergo como poder concorrente. Como um poder fiscalizador, sim, complementar, mas não concorrente. Eu também quero dizer para os meus colegas que não é porque eu sou deputada que eu me sinto melhor do que um ex-vereador ou de uma pessoa da sociedade civil. Nós não somos melhor do que ninguém por ser deputado, gente. Nós temos uma função diversa a cumprir aqui no Estado hoje que nos faz parlamentares e que nos dão alguns compromissos aí a entregar. Na minha visão, assim, o que eu vou dizer para Vossa Excelência, eu já aprovei projeto de colega, no meu parecer, cujo o parecer que veio da secretaria era contrário, do governo era contrário, sem nenhum constrangimento, porque eu não vou me pôr a isso, ao julgo do que pensa A ou B. Eu acho que a gente tem, aí sim concordo com Vossa Excelência, autonomia pelos nossos atos aqui. Mas eu quero fazer algumas ponderações. Primeiro, o projeto de lei, quando ele não é consultado à Casa Civil. A Casa Civil é o órgão que distribui as consultas nas secretarias que a gente, enfim, deseja receber uma resposta. E eu quero lhe dizer uma outra coisa, deputado Kennedy, por quem viveu por 6 anos, eu tenho o privilégio, tem gente que me acha prosa por causa disso, mas não é não, gente. Eu tive o privilégio de ser consagrada a melhor gestora do Estado de Santa Catarina pela FIRJAN, pelo Conselho Federal de Administração, e isso não é pouca coisa. E eu vou lhe dizer, consultar o governo é muito bom para a gente, porque quem vai executar a nossa lei é o governo.
A gente tem um monte de lei aí maravilhosa que o governo simplesmente não executa e ponto. E fica por isso, porque a gente não tem poder de articulação e fiscalização para fazer essas leis andarem. Então, eu acho que consultar não custa. O que eu concordo com Vossa Excelência é que a gente não pode prender a nossa opinião de voto, seja na CCJ ou no plenário, por conta da consulta. Mas eu gosto, para mim, né, eu gosto, mesmo que eu não concorde com o que vai vir, eu gosto de saber o que a secretaria que vai ficar responsável pela execução daquela matéria vai dizer a respeito. Enfim, eu quero lhe dizer que eu entendo o seu ponto de vista, até porque Vossa Excelência vem com todo esse vigor da UNALI. A defesa que Vossa Excelência faz do parlamentar, tem que ser respeitada por todos nós. Mas essas questões operacionais eu me sinto no dever de divergir e amparar aqui os pedidos de diligência que chegam, né? Deixando claro que não deve haver, aí sim concordo, dependência da nossa opinião de voto em razão disso. Era só isso para contribuir, senhor presidente. Ivan, depois o deputado Maurício. Me permite também aproveitar a grande experiência do deputado Kennedy Nunes, a qual tenho maior admiração, meu líder aqui, absoluto, pela experiência de parlamento, também pela condução do trabalho legislativo que faz no Brasil, até fora dele, é que existem situações que você vai se sentir mais seguro ouvindo o governo para aparecer. Por exemplo, eu, na minha fala aqui com relação ao projeto de lei, eu já disse que eu tenho resistência ao projeto, porque ele isenta pessoas de pagar pedágio. O pedágio que nem foi instituído ainda. Pedágio que nem está... O governo está estudando privatizar as rodovias estaduais. E nem tem rodovia estadual privatizada, nem tem pedágio, e já tem aqui projeto de lei por isenção. Né? Por isenção para não pagar. Tu imagina quando eles privatizarem. Vai estar carregado de privatização. Mas como o caso está em estudo na Secretaria, como o caso está sendo avaliado, a privatização das rodovias estaduais está sendo discutida lá, está sendo ouvido todos os setores, é salutar que o governo dê sua opinião. Isso não quer dizer que a opinião do governo vai ser a minha. Absolutamente, que todo mundo aqui vota favorável, quantos pareceres. Né? Então, o que acontece? Nós, não, sempre que for bom, o deputado João Amin, nós vamos votar favoravelmente. Sempre que for bom. É difícil ser bom. É difícil ser bom, mas quando for bom, a gente vai votar. E nesse caso aqui eu acho importante. Mas se Vossa Excelência entender que eu posso fazer o voto agora. Né? Mas eu quero dar uma chance para o governo de apresentar suas razões, e quem sabe as razões do governo serão as minhas, o que vai me deixar mais tranquilo para apresentar o voto, senhor presidente. Então, é um pedido de diligência, mas estou à disposição de Vossa Excelência. Não tem problema. Deputado Maurício. Obrigado, senhor presidente. Eu também acho que há um equívoco, uma desinformação por parte do deputado Kennedy. A regulamentação diz que todos os pedidos de informação oriundos da Assembleia tramitam via Casa Civil. Pode ser para a saúde, para a educação, via Casa Civil. E a resposta acaba vindo pela Casa Civil. Então, não quer dizer, eu não estou fazendo defesa, mas é essa a questão. Quanto à produção legislativa, isso é muito relativo. Nós temos que fazer projeto bem discutido, de interesse do povo. A produção legislativa fez com que assessores copiassem projetos que vieram aqui para essa comissão, fica aprovado no estado de Pernambuco. Veio 2 estados para cá. Projeto fica aprovado no estado de Pernambuco, a lei e tal. Para. Então, produção legislativa não é quantidade, não é copiar, é fazer legislação séria. Quando a gente pede uma informação, está certíssimo, o deputado Ivan, vai lá para a Secretaria da Educação sobre a merenda escolar, como foi falado aí. Vai um pedido de informações, eles respondem que lá eles estão cumprindo a lei federal tal, que trata disso, a lei tal, que eles têm nutricionista que cuida disso, que não sei o quê. Aí, claro que quando o deputado aqui vai fazer o seu relatório, ele está embasado para ver da necessidade, não, já tem uma lei federal, uma lei estadual. Então, eu vejo que é coerência, o resto é discurso. Então, tem que agir com coerência. Temos que trabalhar em consonância com o Executivo, ver o que está acontecendo e fazer. Não vejo demérito nenhum
nessa construção conjunta do Executivo com o Legislativo. Obrigado, senhor Muito bem, presidente. senhores deputados, vamos deliberar. PL 2.3 tem o parecer do eminente relator pelo diligenciamento. Em discussão, em votação, aprovado. Vossa Excelência concluiu? Deputado Joame, Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia, senhor presidente, deputados, público que nos assiste. Espero ser mais ágil aqui, senão a gente não vai conseguir acabar a pauta, né, presidente? Ministro. Então, primeiro apareceu o projeto de lei 528.6/2019, de autoria do deputado Mocelin, que altera o anexo 1 da Lei 17335/2017, que para instituir a data 23 de janeiro como dia do remador. Então, o meu voto é pela admissibilidade com emenda substitutiva global, apenas para seguir os termos do artigo 144 do Estatuto Regimental, que é a Comissão de Cultura, Educação, Cultura e Desporto, designada do despacho inicial da folha 2 do secretário da mesa. PL 528 tem o parecer pela aprovação do eminente relator em discussão. Em votação, aprovado. O 491 eu retiro de pauta e o meu voto vista, eu tenho um voto vista, presidente, ao projeto de lei 284.5 de 2019, o projeto de autoria do deputado Valdir Cobalcini, e o meu, na verdade, a minha justificativa é longa, eu vou tentar resumir. O projeto do deputado Valdir Cobalcini dispõe sobre a celebração de convênios entre hospitais filantrópicos e o governo do Estado. O projeto anota que, para fins de celebração de convênios, de repasse de recursos financeiros efetuados pelo Estado de Santa Catarina destinados a custeio e manutenção dos hospitais, fica dispensada a apresentação de certidão negativa de débitos federais, desde que a entidade seja a única do município ou seja responsável por atendimento médico regional, atendendo pacientes de outros municípios que não possuem hospital público em sua sede. A gente estava falando bastante aqui de diligência, mas todas as diligências, tanto da Secretaria de Estado da Saúde, a Procuradoria-Geral, a Controladoria-Geral, todas se manifestaram contrárias, né? A Secretaria de Saúde informou que o projeto é inconstitucional, pois a questão já está devidamente regulamentada pelo Poder Executivo Estadual. A Procuradoria-Geral do Estado, da mesma forma, diz que não há como negar a ocorrência de inconstitucionalidade no projeto em análise. E a Controladoria-Geral também se manifestou contrária. Apesar dessas manifestações, a deputada relatora, a deputada Paulinha, emitiu parecer pela admissibilidade do projeto. Apresento esse voto vista, corroborando com as diligências, inclusive aquela mais técnica da Procuradoria-Geral do Estado, que aduz que o projeto é inconstitucional. E as manifestações aqui de todos esses órgãos são realmente bem longas, bem fundamentadas, já com mandado de segurança, citando. Então, totalmente inconstitucional o projeto de lei. Por isso, o meu voto vista é pela inadmissibilidade do projeto, mesmo sabendo que o voto da relatora tenha prioridade. O deputado Ivan também tem voto vista, tem vista, né? Também tem visto, senhor presidente. Eu quero acompanhar o voto do deputado João Amin, porque, efetivamente, o que o projeto de lei faz é um favor. Faz um favor para as entidades. E é um projeto de favor. Por quê? As certidões de negativas federais, elas são de competência, muitas delas são de competência de dívidas federais com a União. Depósito do Fundo de Garantia, por exemplo, controle
dos direitos trabalhistas dos trabalhadores, recolhimento do INSS, direitos que são afetos à União. E outras diversas... a tentativa de suspender a apresentação das certidões negativas para se manter no sistema já foram enfrentadas pelo Poder Judiciário em diversos processos. E todas elas foram derrotadas. Em todos foram derrotados. Então, a matéria, como disse o deputado João Amin, é flagrantemente inconstitucional. Sem olhar o mérito do negócio. É flagrantemente inconstitucional. Então, eu quero acompanhar o voto do deputado João Amin, porque, por mais favorável que tenha, por mais diversas defesas que possam se fazer a respeito da matéria, a gente avança demais numa competência exclusiva da União e do próprio pagador, que é o Estado de Santa Catarina. Então, meu voto é para acompanhar o deputado João Amin. Eu voto vistas. Deputado Paulinho. Senhores, eu sou uma pessoa que procuro me esmerar nessa comissão, nesse ambiente das análises constitucionais a despeito das opiniões, embora não me exima de ponderá-las. Deixa eu fazer algumas ilustrações aqui que eu acho que são importantes. A primeira delas é que a gente está tratando do momento inicial da celebração de convênio, cuja hipótese de dispensa da certidão já foi exarada inúmeras vezes por este Estado por intermédio de decreto. O próprio governo atual, né, no decreto, deixa eu consultar aqui, o número certinho, 273/2019, ele dispensou a apresentação de certidões negativas estaduais para a celebração de convênios, o que é absolutamente admissível pelo Estado e pela Constituição Estadual e pela Constituição Brasileira. Então, assim, a matéria, eu quero discordar de quem exarou parecer que é pela inconstitucionalidade, porque eu não enxergo essa inconstitucionalidade tão vibrante. Segundo, o que eu quero dizer a Vossas Excelências? Assim, saúde é uma das pautas da minha vida por razões óbvias, né? Porque eu venho de uma comunidade muito pobre e muito dependente do SUS. Hoje, a nossa rede de atendimento de hospitais filantrópicos, que passa de 180 hospitais, ela atende 90% da nossa população. Esses hospitais, eles não têm atividade lucrativa. Eles são, para muitos casos, a única porta de salvação das pessoas, principalmente nas regiões mais pobres, as pessoas menos afortunadas. E eu acho inaceitável que, por conta de uma situação de burocracia, que muitas vezes é facilmente vencida, não significa não ter CND naquele momento, não significa que o hospital é mau pagador, é mau elemento e não pode sofrer a gestão de um convênio. Não significa os casos O que nós não podemos, meus amigos, eu penso aqui, é permitir que a burocracia inviabilize salvar uma vida. Isso é muito para mim, é demais para mim. Eu fiquei bem contente quando o Cobalcini fez essa lei e o parabenizei pessoalmente, porque eu sei que ele agiu com justeza. Nós não podemos mais sacrificar os hospitais filantrópicos porque não temos a habilidade de superar juntos esse processo de burocracia que está, sim, matando pessoas. Então, em nome disso, claro que eu já fiz aqui a minha exposição de motivos das razões constitucionais, mas eu queria muito pedir aos colegas que fizessem essa reflexão junto conosco. Assim, nós não podemos levar tudo em situação, oposição, governo, não. Os catarinenses estão acima de tudo isso. As pessoas estão acima de tudo isso. E se nós podemos acabar com uma burocracia que ingessa a possibilidade de salvar vidas, eu acho que sim, esse é o nosso dever. Obrigada, senhor presidente. Já temos mais 2 inscritos aqui para falar. Eu só queria fazer uma ponderação, pedir a colaboração dos colegas para ser um pouco mais rápido nas exposições, para que a gente possa concluir a pauta, senão nós vamos dar o meio-dia e não vamos concluir. Tem muitos deputados ainda que não fizeram as suas relatorias. Deputado Kennedy, depois deputado Ivan. Eu concordo plenamente com o que a deputada Paulinha falou. Hoje, os hospitais filantrópicos, eles acabam sendo, como disse, a única porta. Já tem dificuldade do governo repassar o dinheiro, e quando aparece algum dinheiro, essa burocracia acaba prejudicando. Então, portanto, a minha base é esse decreto, que já o próprio governo fez, através do decreto, em alguns casos, o não cumprimento dessa exigência, e, portanto,
Eu tenho a certeza que a burocracia não pode prejudicar quem trabalha, não tem lucro e que o governo está devendo, e quando aparece algum dinheiro, isso fica o entrave. Então, portanto, meu voto pelo parecer da relatora. Obrigado. Deputado Ivan. Senhor presidente, só para fazer um contraponto à deputada Paulinho, com todo respeito, dois aspectos. Primeiro, o que faz as pessoas morrerem nos hospitais é a falta de pagamento do que o Estado deve para eles. O Estado de Santa Catarina deve 400 milhões de reais para os hospitais filantrópicos e não paga. Então, o que faz morrer gente no hospital não é a licença que são dados lá, os alvarás. É a incompetência do Estado de quitar a dívida. O meu hospital, o Hospital Santo Antônio lá de Blumenau, nós temos uma dívida, o governo do Estado deve mais de 16 milhões para Blumenau e não paga. Então, o que quebra, o que mata as pessoas é o descompromisso do governo do Estado com a dívida que tem com o catarinense. E outra coisa, por fim, as razões da deputada são as razões da inconstitucionalidade. A deputada disse que o governo do Estado já regulamentou a matéria, que a matéria está regulamentada. Tem o decreto 127 de 2011, que regulamenta a situação. Então, a matéria está regulamentada. E se ela está regulamentada, não precisa de projeto de lei, porque já há um decreto regulamentando. Então, esse é o fundamento do voto da inconstitucionalidade que eu apresento. A matéria está regulamentada por decreto de lei, portanto, o projeto de lei é desnecessário e inconstitucional, por essa razão. Deputado João disse que quer apenas 1 minuto, então vamos ser... Eu não, até tirei um projeto de lei para poder falar mais sobre isso. É muito bonito assim, a gente ouvir discurso, principalmente a questão da saúde, né? A questão da saúde, ela afeta bastante o nosso coração e faz ou a gente propor um projeto de lei ou a gente fazer um discurso acalorado de que veio de uma situação pobre, que conhece muito a saúde. Agora, quem acompanha, eu não acompanho muito mais aquele programa semanal da Globo, Fantástico, estou cada vez vendo menos ele, mas no Fantástico, a cada um mês, ou até às vezes mais de um mês, tem escândalo da saúde sendo colocado ali para pessoas que enriqueceram, pessoas que estão lá no exterior, comprando carro importado, com recurso da saúde. Eu não estou dizendo que acontece isso nos nossos hospitais filantrópicos, mas não quer dizer que a burocracia é que está fazendo com que as prestações de conta não estão sendo aprovadas ou não. Os motivos da certidão positiva, no caso, de não haver certidão negativa. Calma aí, pessoal. Um deputado propôs um projeto de lei para poder fazer celebração de convênio com quem não tem recurso, não cabe. Não cabe. Todo mundo que foi perguntado deu parecer negativo. Aí vem fazer discurso aqui numa CCJ de que conhece muito, de que tem muita gente morrendo na fila. Calma aí, né? A gente tem que ter respeito com quem está nos acompanhando aqui na sala ou na televisão. Ou quem votou na gente, ou quem está nos cobrando constantemente, porque a gente não deve satisfação só para quem votou na gente. Calma aí, né? Vamos parar de hipocrisia aqui dentro dessa sala. Fazer discurso para tentar o quê? Deixar o outro derretido? Não é esse o papel do deputado, não foi para isso que a gente foi eleito. E se já tem legislação federal e o governo já está seguindo uma orientação, para quê o projeto? Calma aí, né? Calma aí. Tudo tem limite. Tudo tem limite. Fazer discurso populista aqui para derreter as pessoas que estão nos acompanhando e querer usar um exemplo que toca o coração de uma pessoa para aprovar uma coisa inconstitucional, pode até fazer isso em outro lugar, mas a CCJ não é lugar para isso. Vamos encerrar a discussão, então vamos deliberar. PL tem como relatora a deputada Paulinha, que tem ao seu voto pela admissibilidade. Há um voto visto, o deputado João Amin, divergente, mas tem precedência o voto da relatora. E é sobre ela que nós vamos decidir. Em votação, se estiverem de acordo com a relatora, permaneça como estão.
Aprovado. Vossa Excelência concluiu, não é, deputado João? Deputado Maurício. Obrigado, senhor presidente. Nós temos para relatar o projeto de lei 461.4/2019. Dispõe sobre o diagnóstico e tratamento de pessoa com câncer no estado de Santa Catarina. O projeto é de autoria do deputado Valdir Cobalchin. Chegou nessa casa em 28 de novembro de 2019, com base no artigo 130, inciso 6º do regimento, fui designado relator. Seguindo seu trânsito regimental, o PL foi para a Comissão de Trabalho e Administração, tendo como relator o deputado Fabiano da Luz, o qual apresentou emenda modificativa ao artigo 1º. Por sua vez, a Comissão de Saúde deliberou sobre a matéria e aprovou o parecer exaurido pela deputada Ana Carolina Martins. O PL retornou para esta comissão para apreciação da emenda modificativa. É o relatório. Quanto à parte legal e constitucional, nós somos pela aprovação e não se vislumbra óbvio quanto à sua aprovação no que tange aos aspectos analisados nesse colegiado da CCJ. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei número 461.4/2019 no âmbito dessa comissão, com a emenda modificativa apresentada pelo ilustre deputado Fabiano da Luz. É com o voto, senhor presidente. 461 é o número do PL, tem o voto do eminente relator pela aprovação da emenda, que ela retorne para essa comissão devido a uma emenda que aconteceu em outra comissão. E, em votação, se estiverem de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado. Era o que tínhamos a relatar, obrigado, deputado Maurício. Deputado Fernando Vampiro. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, aparecer o projeto de lei 391.7/2019, de autoria do deputado Kennedy Nunes. Esse projeto de lei que obriga as concessionárias prestadoras de serviços de fornecimento de energia elétrica do Estado de Santa Catarina a disponibilizar de forma impressa na conta de energia ou em folha anexa a fotografia do equipamento de aferição no momento da leitura do consumo correspondente ao período faturado. A proposição foi lida no expediente da sessão plenária dia 24 de outubro de 2019 e distribuído a mim. A matéria em apreço foi diligenciada à Celesc e ao PROCON, o qual retornou as manifestações de folha 11 a 20. Respondendo um pouco da ampla discussão que houve em relação ao Kennedy Nunes, eu fiz 2 pedidos de diligência à Celesc e ao PROCON, e as folhas 18 até as folhas 20, a Celesc faz um arrazoado, efetivamente, caracterizando o teu projeto de lei de forma inconstitucional pela forma, ou seja, por vício de competência, dá uma série de argumentações jurídicas, principalmente em relação à competência privativa da União para legislar, só que, de outro modo, o PROCON ele exara um outro parecer, no qual esse sim alicerçou o meu, em virtude de estar concatenado com o meu pensamento em relação ao que tange a matéria. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável, em parecer técnico, manifesta da seguinte maneira, abre aspas, consoante norma estabelecida no artigo 19 do Decreto 2.382, de 2014, manifesto-me no seguinte sentido. O conteúdo a que pretende resguardar o projeto de lei em andamento é de grande interesse público, já que permeia o âmago dos direitos afetos aos consumidores, bem assim os preceitos estabelecidos no artigo 4, inciso 1 e 3 do artigo 6º, todos do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a Política Nacional de Relação do Consumo, reconhecendo a questão de proteção à vulnerabilidade do consumidor. Assim, a lei estadual a ser promulgada contemplará o direito já assegurado no Código de Defesa do Consumidor, que classifica tal prática como de suma importância, no qual deve disponibilizar de forma impressa ou em folha anexa as informações necessárias do aferimento da leitura do consumo de energia elétrica aos consumidores, conforme artigo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, o qual é bem claro ao definir como direito básico do consumidor, abre aspas, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com a especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço,
bem como sobre os riscos que apresentam, fecham aspas, incluindo as informações fornecidas da conta de energia elétrica, aferição, a qual o consumidor tem todo o direito respaldado pelo Código de Defesa do Consumidor. Diante desse teu fato, eu entendo, divergendo do parecer da Sociedade de Economia Mista Celesc, que este projeto de lei não padece de qualquer vício de constitucionalidade ou de legalidade por estar alicerçado seu preceito legal no direito consumidor. É o parecer, senhor presidente. PL 391, tem o voto eminente do relator pela aprovação. Em discussão, em votação, se estiver de acordo, permanece com questão aprovado. O outro projeto de lei, senhor presidente, é 15.8/2020, de autoria do deputado Ivan Nats. Trata-se de projeto de lei que dispõe sobre a proibição de fornecimento de produtos plásticos de uso único nos locais que especifica. E aí eu vou me ater a ler rapidamente o artigo 1º. Fica proibido o fornecimento de copos, pratos, talheres, agitadores para bebidas e varas para balões e plásticos descartáveis aos clientes de hotéis, restaurantes, bares e padarias, entre outros estabelecimentos comerciais. Não vou discorrer acerca dos outros artigos, mas não há dúvida nenhuma que, a prima facie, esse assunto ele é totalmente atual, mas realmente merece que nós façamos a ouvida de algumas partes. Por isso, diante deste fato, eu solicito o diligenciamento à Fiesc, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, a FEComércio, a Plastivida, Instituto Socioambiental Plásticos, a Associação Brasileira de Descartáveis Plásticos e também a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Diante deste fato, eu peço diligenciamento para depois tecer o meu comentário de parecer acerca desse projeto de lei, senhor presidente. Tem o voto eminente do relator pelo diligenciamento. Em discussão. Senhor presidente, eu só gostaria de dizer que eu gostaria de construir em várias mãos esse PL e que Vossa Excelência pudesse, ou depois de ouvir as entidades, para a gente aperfeiçoar e de discutir a matéria para fazer o que for de acordo com a sociedade, o melhor para ela mesma. Perfeito, tá? Deputado. Entendo que possa, desse teu projeto de lei, sair um bom arrazoado, balizando, obviamente, essa nova modalidade ecológica do plástico no Brasil e no mundo. Em votação, se estiver de acordo pelo diligenciamento, permaneça como estão. Aprovado. Senhor presidente, o próximo projeto de minha autoria é o parecer da mensagem de veto 351/2020 do governo de Santa Catarina, é o veto pessoal, é o veto parcial ao projeto de lei 458/19, de autoria do governador do Estado de Santa Catarina, que altera as leis números 3938 de 1966, 7.541 de 88, 10.297 de 96, 14.605 de 2008, 14.961 de 2009 e 17.762 de 2019. A justificativa do veto parcial do governo do Estado de Santa Catarina é por ser contrário ao interesse público. Ocorre que o veto parcial ao artigo 20 do projeto de lei número 458/19 não é contrário ao interesse público, porque concede benefício de incentivo fiscal à indústria de protetores solares, reduzindo sua tributação de 12% para 3%, para dar maior competitividade à indústria catarinense e para atrair novas empresas desse setor ao Estado de Santa Catarina. O Supremo Tribunal Federal, em recurso de repercussão geral, agravo ao recurso especial 743 do ministro Gilmar Mendes, com julgamento de mérito do ano, discutiu que a matéria tributária pode ser de competência parlamentar para propor lei, inclusive as que concedam benefícios fiscais. A emenda do julgamento da agravo do recurso especial 743/480, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, assim diz, abre aspas, tributário, processo legislativo, iniciativa de lei, reserva de iniciativa em matéria tributária, inexistência, lei municipal que revoga tributo, iniciativa parlamentar, constitucionalidade, iniciativa geral, inexiste no atual contexto constitucional previsão de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo em matéria tributária, repercussão geral reconhecida, recurso provido, reafirmação de jurisprudência.
do corpo da decisão do ministro Gilmar Mendes esclarece a similitude do caso julgado com o veto parcial analisado in verbis, abre aspas. A questão constitucional discutida nos autos é a reserva de iniciativa em matéria tributária, notadamente naquelas que veiculam alterações capazes de gerar diminuição na arrecadação tributária. A discussão é de inegável relevância do ponto de vista jurídico, político e econômico, e certamente não se circunscreve aos interesses jurídicos do município recorrido. O tema já foi enfrentado em diversos julgamentos do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência da Corte é uníssima em negar a existência de reserva de iniciativa em matéria tributária, ainda que se cuide de lei que vise a minorar ou revogar tributo. As leis em matéria tributária enquadram-se na regra de iniciativa geral, que autoriza qualquer parlamentar, deputado federal ou senador, a apresentar projeto de lei cujo conteúdo consiste em instituir, modificar ou revogar tributo. A Carta em vigor não trouxe disposição semelhante do artigo 60, inciso 1º da Constituição de 67, que reservava a competência exclusiva do Presidente da República à iniciativa das leis que disponham sobre matéria financeira. Não há, no texto constitucional em vigor, qualquer mandamento que determine a iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo quanto aos tributos. Não se aplica a matéria nenhuma das alíneas do inciso 2º do artigo 1º de 61, tampouco a previsão do artigo 165. Como já decidido em várias vezes por esta Corte, a regra do artigo 61, parágrafo 1º, 2º, B, a linha B, concerne tão somente aos territórios. A norma não reserva a iniciativa privativa do Presidente da República toda e qualquer lei que cuide de tributos, senão apenas a matéria tributária dos territórios. Também não incide na espécie do artigo 165 da Constituição Federal, uma vez que a restrição nela prevista, limitando-se às leis orçamentárias, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, e não alcança os diplomas que aumentam ou reduzem equações e exceções fiscais. Ainda que acarretem diminuição das receitas arrecadadas, as leis que concedem benefícios fiscais, tais como isenções, remissões, redução de base de cálculo ou alíquota, não podem ser enquadradas entre as leis orçamentárias a que se refere o artigo 165 da Constituição Federal. A decisão do Supremo, com repercussão geral, é clara que o Parlamento pode propor lei que concedam benefícios fiscais, como é o caso do artigo 20, vetado pelo governador. Assim, por não há falta de interesse público na proposição deste artigo, que é totalmente constitucional e dá competitividade à indústria catarinense de protetores solares com a redução de alíquota e consequente diminuição da tributação do setor, voto pela rejeição ao veto do governador número 351.20, devendo seguir seus trâmites regimentais. Vistas em gabinete. Seu voto é pela rejeição do veto. Senhor presidente, Deputada Paula. eu gostaria de pedir vista para analisar um pouquinho com mais de cuidado essa questão desse veto. Eu tenho dúvidas. Era isso. Vista a deputada Paulinha e vista também o deputado Ivan. É isso. Legal. Deputado Kennedy Nunes. Senhor presidente, eu tenho aqui o relatório ao projeto de lei número 107/2019, de autoria do deputado Ivan Nats, que altera a lei 17.654 de 2018, que dispõe sobre as taxas de serviços judiciais e adota outras providências para isentar o pagamento das ações na execução de honorários advocatícios. Esse é um assunto que, o meu parecer, ele vem na forma de aprovação, porque se trata aqui, senhor presidente, de honorários feitos por profissionais da área do direito, quando não são pagos, e que entende este relator e até a origem do projeto ser exatamente o honorário é o pão do advogado, né? Como se fosse o alimento, e quando ele, em alguma fase, o advogado não consegue receber, ele tem que pagar ainda essas taxas. Então, o meu parecer é pela aprovação do projeto do deputado Ivan Nats. Senhor presidente, eu peço vista em gabinete. Desculpe, como é que é o seu parecer? Pela aprovação. Pela aprovação. Vista em gabinete a deputada Paulinha. Agora, a deputada Paulinha, antes, porém, deputada Paulinha, a deputada Ana preferiu sobrestar
a devolução de vista do 235, porque Vossa Excelência não estava presente naquele momento, e Vossa Excelência é a relatora. Então, o PL 235.7, que tem como relatora Vossa Excelência, que tem o voto pela inadmissibilidade. O deputado está devolvendo sem Parecer divergente. parecer divergente. Eu posso ler o parecer antes Pode. de apreciarmos o voto, né? Ok. Então, senhor presidente, primeiramente eu gostaria de tornar público a minha satisfação de ter esse projeto em mãos e parabenizar também o deputado Gessé Lopes por tê-lo apresentado. Resumidamente, dispõe sobre medidas de prevenção ao uso de drogas ilícitas e sobre a obrigatoriedade do exame toxicológico em candidatos ao ingresso nas universidades públicas estaduais. Como não é surpresa para ninguém, evidentemente, a Secretaria de Educação, o governador Moisés, através de seus secretários, enfim, não acha o projeto uma boa ideia. Não era de se esperar nada divergente disso, né? Antes de entrar no meu voto, muito rapidamente, gostaria de mencionar algumas manchetes apenas do ano passado, falando sobre as drogas sintéticas, drogas sendo utilizadas nas universidades federais do Brasil inteiro, principalmente. Mas também em universidades particulares, estaduais. Inclusive, o nosso ministro da Educação, Abraham Weintraub, já se pronunciou a respeito disso, dizendo, abre aspas, as universidades federais têm plantações extensivas de maconha a ponto de precisar borrifar agrotóxico. Esse é um trecho de uma das falas que ele proferiu em relação a investigações que estavam sendo feitas sobre isso. O Senado divulgou também, recentemente, uma pesquisa sobre o consumo de drogas nas universidades, e é esta que eu trago aqui para os senhores. E veja bem, os universitários são a categoria, a classe de brasileiros que mais consomem drogas no país. Vamos ao projeto de lei, número 0235.7, 2019. O parecer da relatora deputada Paulinha é contra a admissibilidade e nós votamos divergente. Embora a análise inicial da relatora aponte para a inconstitucionalidade do projeto de lei em análise, faz-se necessário, com a devida vênia, analisá-lo sobre outra perspectiva. Cabe a esta comissão considerar também a compatibilidade ou admissibilidade jurídica e legislativa das questões relacionadas à saúde pública e à educação, matérias concorrentes entre União, Estado e Distrito Federal, nos termos dos artigos 23 e 24 da Constituição da República Federativa do Brasil. Além, claro, do interesse público, artigo 25, atrelado à causa, uma vez que se trata de investimento feito com erário, ou seja, com o valor arrecadado do pagamento dos impostos. Antes dos direitos resguardados às universidades, dentre elas a autonomia administrativa e liberdade de cátedra, há os direitos fundamentais, cuidadosamente descritos no preâmbulo do artigo 5º da Constituição. Inclusive, faço uma pausa na leitura do meu voto para lembrar que o nosso ministro de Educação, responsável pelo MEC, inclusive já se pronunciou sobre essa autonomia, e ele disse que a autonomia das universidades se refere à pesquisa e o ensino, e não deve ser confundida com soberania para permitir o uso de drogas. Continuando. Para que o Estado resguarde o direito de um indivíduo, deve, antes de tudo, investir com responsabilidade o dinheiro obtido coercitivamente do cidadão, pois é com ele que se investirá nos serviços básicos, tais como saúde, educação, segurança, garantindo o que foi pautado na Carta Magna como direitos fundamentais. Em um país que já beneficia inúmeros indivíduos com baixo rendimento escolar e acadêmico, em detrimento do patrocínio do contribuinte, imperioso garantir que a vaga seja destinada àqueles que farão jus ao investimento público, aproveitando o máximo de sua capacidade cognitiva, sem a influência de substâncias consideradas ilícitas. O projeto em análise não interfere de modo algum no direito individual, dado que não proíbe nem pune, tampouco obriga o candidato a qualquer situação, como se argumentou no parecer da relatoria, o qual mencionou que ninguém será obrigado a produzir provas contra si mesmo. Apenas pontua-se como condição de ingresso à universidade pública estadual a apresentação do resultado negativo do exame toxicológico. Logo, sujeitar-se-á somente aquele que pretende nela estudar, sendo-lhe livre a escolha de se manter limpo ou não, de estudar ou não nessa universidade. Caso opte por continuar usando substâncias ilícitas, não é obrigado a produzir provas contra si mesmo, como argumentado no parecer supramencionado, pois tem a livre escolha de não concorrer à vaga. Assim como alguns concursos públicos incluem no edital a apresentação de resultado negativo em exame toxicológico, considera-se necessário
estender as mesmas regras àqueles que pretendem usufruir dos cursos superiores ofertados pelas universidades públicas estaduais e que, evidentemente, são pagos com o dinheiro do povo. Isso porque trata-se de um considerável investimento destinado, sobretudo, à Universidade do Estado de Santa Catarina, montante o qual sempre sobra ao final de cada ano, mesmo com seus inúmeros projetos. Dessa forma, antes da interferência na administração de uma instituição autônoma, deve-se considerar a obrigatoriedade da Casa Legislativa em resguardar questões atreladas à saúde, à educação e à segurança pública, sem deixar mencionar a possibilidade de tal medida mudar a cena das universidades públicas catarinenses, dado o impacto e o processo de conscientização que se fará por meio dela, alavancando, dentre outras, a plenitude do capital humano. Partindo desse pressuposto, inegável que, a partir do momento que for requisitado para a matrícula nas universidades públicas estaduais, a apresentação do exame como resultado negativo haverá impacto não só na escolha do candidato, como nos índices relacionados à saúde, à segurança e ao patrimônio público. Ante o exposto, com base nos artigos 25, 72, 144, 209 e 210 do Regimento Interno deste Poder, voto pela admissibilidade do projeto de lei número 235.7/2019. Na ausência do senhor presidente, posso falar? Só um minutinho, vou autorizar, Vossa Excelência. Obrigada, vice-presidente. Vossa Excelência tem a palavra, o projeto está em discussão. Obrigada. Está em discussão. Obrigada, querido. Eu vou ser breve, assim, até porque as razões já foram expostas. Assim, primeiro eu quero dizer aos colegas que, contrariando, com todo respeito ao parecer da deputada Ana, sim, há inconstitucionalidades flagrantes aqui, inclusive, naquela ocasião, expostas pelo próprio deputado Ivan, né? Eu tive a delicadeza de fazer a transcrição de alguns trechos da sua fala de 20 de agosto de 2019 e vou usar os seus argumentos, deputado Ivan, para defender a minha tese. O deputado Ivan dizia assim: o vício de constitucionalidade é flagrante. Flagrante. Por quê? Porque consumidor tóxico não é crime. Quero deixar claro que eu não faço aqui apologia ao uso de drogas. E nisso eu estou de acordo com Vossa Excelência, com seu parecer e com o próprio deputado Gessé. Não é aqui a minha função estimular o uso de drogas, não isso. Mas, assim, seguindo aqui o que nos orientava o deputado Ivan, então, naquela sessão, com o seu conhecimento jurídico, que é muito mais vasto que o meu, né, pela sua formação. Ele dizia, olha, por essas questões de inconstitucionalidade, isso não vai passar nunca. Tem questões que eu não vou repetir, porque eu acho que não quero, de modo algum, que esse tom que eu trago aqui se torne provocativo. Não é isso o meu objetivo, mas, assim, me amparar num colega da própria CCJ que aponta que, como dizia, esse é o maior absurdo que aconteceu aqui, o maior absurdo em relação à constitucionalidade. E ele ainda pede no final, quero fazer esse registro, que fique transcrito a minha digressão pela falta de proposição, falta de ter o que fazer, com todo respeito. Essa foi a fala. Complemento. O projeto ele é injurídico também porque ele contraria o artigo 44 da LDB, gente, que dispõe sobre o procedimento de seleção para entrada nas universidades. Está lá. A LDB é uma lei soberana à Carta Magna Estadual. Ainda viola o artigo 5º, que preconiza a inviabilidade da Constituição Federal agora, que preconiza a inviabilidade da intimidade da vida privada. Eu vou dizer a Vossas Excelências agora, por fim, é evidente que eu compreendo que a vontade do legislador é combater o uso de drogas ilícitas, mas o método não auxilia o Estado. Eu discordo flagrantemente do método. Eu não acho que o exame toxicológico de candidatos para o ingresso nas universidades públicas é algo que, de fato, vai acabar com o uso de drogas na universidade. Até porque, para a pessoa fazer o exame, ela vai fazer e, se ela quiser continuar usando drogas, depois ela vai passar a usar e acabou. Não é isso que vai ser um fator limitante. Eu acho que a gente tem que pensar em outras alternativas de políticas públicas que afastem a juventude das drogas. E a primeira delas é fazendo um diagnóstico preciso do que nós temos aqui. Encerro, senhor presidente, dizendo que nós temos na casa a Frente Parlamentar da Juventude, da qual eu participo, e tem como meta agora construir um diagnóstico em relação aos nossos jovens.
E digo que os números, graças a Deus, do país não são os números das nossas universidades catarinenses. Então, eu gostaria muitíssimo que a gente, para aprofundar esse debate até, tivesse números de Santa Catarina e não números nacionais que não coadunam com a nossa realidade. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Senhor presidente. Deputado Ivan. Desculpe, os senhores deputados, já pelo adiantado da hora, mas como a deputada Paulinha me citou, eu sou obrigado a fazer uma manifestação. Primeiro porque o mundo jurídico ele é extremamente volátil, ele muda todos os dias. Todas as decisões elas são modificadas de acordo com as novas justificativas, as novas razões que são apresentadas. Eu, como não sou nem morto, porque morto não muda de ideia, e nem tolo, porque só um tolo não muda de ideia, revi minha posição anterior. Não só revi, como já disse para Vossas Excelências aqui, numa outra oportunidade, talvez a deputada Paulinha não estivesse presente, de que quem me convenceu especificamente dessa alteração foi um filho de 20 anos de idade, que frequenta a universidade, contaminada pelas drogas. Contaminada pelas drogas. E um menino de 20 anos de idade que disse, ô pai, para dirigir um caminhão, o sujeito tem que fazer o exame toxicológico, senão não vai ter carteira de habilitação. E é nada mais justo que quem queira estudar com o dinheiro do contribuinte tenha que se sujeitar às mesmas regras. Quais as regras? As regras que nós vamos dizer assim quais são. Porque somos nós que representamos os catarinenses. É nós que vamos dizer quais as regras. Quais as regras são. E essas regras são de que não pode efetivamente ter consumido ou consumir droga. É uma missão, é uma ideia, uma proposição extremamente importante. Extremamente importante. E o que foi dito naquele tempo foi dito nas condições daquele tempo. E o que é dito agora nas condições do tempo de agora. E o tempo de agora me faz convencer de que quem quiser estudar com dinheiro público deve se submeter às regras que o Estado de Santa Catarina dizer que ele tem que se submeter. E o plenário vai dizer, se a regra é apresentar um exame toxicológico, ele vai ter que cumprir essa determinação. Então, eu mudo de ideia, porque está convencido que a proposta é extremamente interessante para o combate a essa praga que é as drogas. Deputada Paulinha, eu tenho um amigo meu que é delegado de polícia, cujo filho teve que ser amarrado por uma corrente dentro de casa. Amarrado por uma corrente dentro de casa. Você imagina um sujeito que trabalha dentro da delegacia combatendo tóxico, combatendo tudo isso, e tem que amarrar o próprio filho. E cuja mãe morreu de desgosto. A mãe dessa criança morreu de desgosto por ver o filho amarrado. Onde ele consumiu a droga? Lá, junto com a juventude, com a universidade, com todos os... Então, qualquer coisa que se faça para combater essa praga que é o consumo de drogas, vai ter o meu apoio, e a matéria não é inconstitucional. Muito obrigado. Deputado Fabiano. Senhor presidente, só quero justificar aqui o voto com a deputada Paulinha por 2 motivos básicos. Não adianta querer fazer uma lei para fazer o exame no momento da matrícula e depois no dia a dia. Então não vai se resolver, não é só no momento da matrícula. E eu vou ser favorável aqui quando vier um projeto de lei que diga que todo o dinheiro público, a começar pelos políticos, que recebem com dinheiro público, tem que fazer exame toxicológico. E comece lá com o governador, com os deputados, com todo mundo, e aí vai descendo nas escalas. Quando fizer isso, eu serei favorável. Concordo com Vossa Excelência. Podemos fazer exame, não tem problema não. Senhor presidente, assim, ó, eu só queria corroborar aqui uma... Eu sei que a gente já está no avançado da hora, mas essa questão é muito... Mas eu acho que quem falou, nós estamos aqui, um toma a palavra do outro. Desculpa, para falar. Desculpa, deputado Maurício. Eu só uma questão assim, para a gente não esquecer que direito e saúde são direitos constitucionais fundamentais, né? Eu acho que é só repetir essa questão, deixar isso em destaque, assim, que nós não podemos aí fechar os olhos. Nós temos que combater as drogas, isso é um ponto, mas é como bem o deputado Fabiano falou, é o momento da matrícula que vai assegurar que esse jovem vai ficar fora do mundo das drogas? Será que é isso?
Deputado Maurício. Desculpe, deputado Maurício. Eu quero fazer minhas as palavras do deputado Ivan Nats, ele falou com propriedade. Sábado agora, ali em Itajaí, um jovem que veio do interior para estudar, estava ali na praia, chegaram 2 moleques conversar com ele, de repente sacaram armas, mandaram os colegas se arrancar, o carro dele foi encontrar lá no bairro Monte Alegre, em Camboriú, e o corpo dele é lá no Santa Regina, em Itajaí. Isso aí é crime organizado, isso aí é droga. Nós temos que enfrentar essa guerra, esse nhenhenhen, porque não pode, porque não sei o quê. Quem quer estudar com dinheiro público tem que se sujeitar a regras. Não pode estudar com dinheiro público e ficar fumando maconha e pintando a parede do prédio público lá, escrevendo bobagem na parede do prédio público. Isso é um absurdo. Quer fazer, o policial já é obrigado a fazer para ingressar. O agente prisional é obrigado a fazer teste toxicológico para ingressar. O motorista, para dirigir, tem que fazer. Tem que apertar, ou nós vamos ficar fazendo de conta que não temos nada a ver. É quem mora no ambiente bom, quem estuda de graça e quem usa maconha, que está financiando a desgraça desse país, das famílias. Então, eu concordo com o deputado Ivan e concordo também. Tem que ser para todo agente público e concordo outra coisa, essa lei vai ter que mudar. Tem que ser anualmente. Não adianta fazer na hora da matrícula e depois ficar usando maconha lá dentro. Mas quem estudar em colégio, em faculdade pública, anualmente vai ter que apresentar exame toxicológico e aqueles que são carentes, porque vão ser os que menos vão usar droga, esse o Estado ainda vai ter que bancar o exame toxicológico. Então, eu sou favorável ao exame toxicológico, ou nós enfrentamos o problema das drogas, ou nós vamos ser vencidos por elas. Obrigado. Muito bem, vamos deliberar. O voto da eminente relatora pela inadmissibilidade tem um voto vista divergente, mas tem precedência o voto da relatora e sobre ela que a gente vai deliberar. Quem estiver de acordo com a deputada Paulinha, que é pela inadmissibilidade, permaneça como está. Os contrários se manifestem. 3-5 foi derrotado, então, o parecer da deputada Paulinha e prevalece o voto da deputada Ana, que é pela admissibilidade. Agora, Vossa Excelência, deputada Paulinha, pode concluir a sua pauta. Paulo, deixa eu... Senhor presidente, meus queridos colegas, eu tenho aqui um projeto de lei do deputado Jair Mioto que dispõe sobre a escolha do dia do vencimento da fatura elétrica por parte do consumidor do Estado. Eu peço diligência ao PROCON e à Celesc. E o projeto de lei, esse é o 012.5/2020, senhor presidente. E quero pedir para votar em bloco, porque também peço diligência ao projeto 019/2020 do deputado Fernando Krelling, que dispõe sobre as sanções a serem aplicadas no setor de segurança privada que originem chamada telefônica para serviço de segurança. Esta diligência eu peço, então, para o Comando Geral da Polícia Militar. É isso. PL 12.5 e o PL 19.1, ambos pela diligência solicitada pela relatora. Em discussão, em votação conjunta, se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Agora a pauta mais longa que tem. Pedido de diligência referente ao ofício 589.4/2018 e 0035.8/2019, da Associação dos Bombeiros Comunitários de Capinzal e Região. Após 2 diligências para que fossem encaminhados documentos faltantes, sendo essas, contudo, atendidas parcialmente, restando pendente ainda a cópia da ata da alteração do Estatuto registrado em cartório,
conforme exigência do parágrafo único do artigo 7º da Lei 16.733, de 2015. Assim sendo, entendo ser necessário recorrer ao dispositivo do inciso 14 do artigo 71 do Regimento Interno desta Assembleia, após ouvidos os membros desse colegiado, solicitando nova diligência por meio de AR. Em discussão, em votação, aprovado. Não tem nenhum extra pauta, né? Então, agradecendo a presença de todos os senhores parlamentares, todos aqueles que estiveram conosco, damos por encerrado a presente reunião, convocando para a próxima terça-feira no horário regimental.